Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal, né? Como sempre, hoje é um domingo, 3 de maio de 2026. O dia amanheceu meio nublado, meio chuvoso aqui em São Paulo, virada de tempo. Normalmente como tem que ser no mês de maio, né? Mês de maio entra e vem começando a trazer um pouco de frio, né? Bom, aqui nós vamos falar sobre a posição e a postura do Donald Trump perante alguns globalistas europeus, que eu não sei se vocês estão percebendo, né? Mas eu estou começando a notar que o Donald Trump já está ficando meio farto desses caras, viu? Já está começando a ficar mais, digamos assim, aquela gíria que a gente usa, saco cheio, né? Tô com o saco cheio desses caras aí. Porque vejam, no começo de abril ele fez aquela brincadeira, uma implicância pessoal lá com o casamento do Macron, né? Deu polêmica, o Macron veio criticar na mídia, né? Que o Trump não tem que se meter na vida pessoal dele. E quando o Trump assim faz uma crítica ao casamento, assim, tipo, sabe, já tá meio com o saco cheio do cara, fala, ah, esse cara, essa esposa dele, esse não sei o que, é demonstração de quem já está farto, né? Isso o presidente da França, Emmanuel Macron. Aí, a semana passada, ele recebeu a visita lá do rei Charles, né, na Casa Branca, tiveram um jantar de gala e etc. Aí ele entregou de presente para o Charles, a gente disse aqui no canal, postei lá nos grupos do Telegram, uma cópia, né, da Declaração de Independência norte-americana, datada de 4 de julho de 1776, né, a Declaração da Independência. E assim, para mim é uma ironia isso, porque os americanos lutaram justamente contra os ingleses, né, para se tornarem independentes naquela época. Então, pô, vai lá e dá uma cópia da Declaração de Independência para o rei da Inglaterra, meio que pisando no calo do cara. Também, para mim, demonstração de que tá farto, tá com o saco cheio. Andou discutindo também com o Keir Starmer, né, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, né? Ele recebeu ele na Casa Branca, criticaram, eu lembro que o James David Vance, né, que é o cara que dá as agulhadas, sentado ali próximo ao Trump, disse que eles tinham que conversar, porque a Inglaterra estava com problemas referentes à liberdade, né? A Inglaterra é um problema nesse quesito liberdade também, porque a gente viu senhoras de idade que rezavam, né, em frente a clínicas, né, que fazem aquela extração de pequeninos, né? Vocês sabem, não vou entrar no assunto aqui porque essa plataforma é polêmica.
E essas senhoras inglesas rezavam nas portas dessas clínicas, né? E eram presas, eram retiradas. Eu lembro que o James David Vance reclamou muito com o premier britânico sobre isso, né? Isso vamos contar aí desde o começo desse novo governo do Trump, né? Da volta do Trump, né? E teve também esse episódio que o Trump pediu a ajuda deles para resolver o problema ali do Estreito de Hormuz, né? Ó, ajudem-me a abrir o Estreito de Hormuz, porque a minha parte aqui eu estou fazendo, né? Junto com Israel contra o Irã, e vocês não estão fazendo nada aí. Deu um cutucão nos caras, principalmente o Reino Unido, né? Que a princípio não se mexeu, né? Cutucou a Alemanha, também não se mexeu, não fez nada. E o Trump parece que dessa vez caiu a gota que vazou o copo, porque ele está dizendo que os americanos vão retirar muito mais do que os 5 mil militares da Alemanha que a mídia está aventando, né, que a mídia está publicando aí, esse fim de semana, né, essa publicação é desse fim de semana, a agência FE, né, a agência de notícias EFE, ela está dizendo que o Trump, então, iria retirar 5 mil militares da Alemanha, etc. O Trump tá dizendo que vai ser muito mais do que isso, né? Todo mundo que acompanha também nosso trabalho aqui sabe que ele já vem criticando a OTAN cada vez mais acidamente, né? Cada crítica ela vai se tornando cada vez mais ácida, cada vez mais ferrenha, né? Então é assim, eu acho que o Trump deve estar a ponto de romper com esses caras. E na minha opinião, o rompimento ainda não é definitivo, ainda não aconteceu, porque ele tem que resolver algumas arestas aqui na nossa América, né, no nosso continente, que ele já vem dizendo, né? Ontem publicou também que o Abraham Lincoln, né, que é um porta-aviões gigantesco, só é menor do que o Gerald Ford, né, na volta vai passar em Cuba, né, quando ele estiver voltando do Oriente Médio para casa, vai passar em Cuba para resolver a situação. Isso é uma forma também de pressionar o regime cubano que está negociando aí com Marco Rubio, né? Então ele dá esses recados para assustar aqueles que estão sentados na mesa de negociação, né? Mas a princípio, assim, ele parece que vai definitivamente rasgar, né, os acordos aí com a Europa, com a OTAN, porque essa da Alemanha é pesada, viu? Desde que, né, a Segunda Guerra Mundial teve um fim, os Estados Unidos mantiveram tropas na Alemanha, né? Há muito tempo. Tanto que lá nos anos 50, no final dos anos 50, uma pessoa muito famosa aí foi servir o exército norte-americano na Alemanha, né? O Elvis Presley. Para os mais velhos aí sabem que o Elvis Presley largou a música acho que por 2 anos e meio, no final dos anos 50, quando ele teve que servir o exército americano na Alemanha, nas bases americanas da Alemanha, né? Que eles montaram essas bases lá desde o fim da Segunda Guerra, né? Teve uma área ocupada ali pelos americanos, né? E agora o Trump está dizendo que vai retirar esses militares de lá. Isso é um sinal, digamos assim, de todos esses sinais que ele vem emitindo contra a União Europeia, contra a OTAN. Esse é o mais, a princípio, né, o mais agressivo. Mas vamos colocar essa palavra agressivo entre aspas, porque não é um agressivo de ser brutal. Um agressivo de uma postura mais firme, sabe? Uma postura mais agressiva, mais firme. Ó, tô tirando os militares daí, acabou. É um recado forte, pesado, né? Que está ecoando no mundo inteiro, né? Vamos lá, eu peguei uma matéria da revista Exame, que ele diz o seguinte aqui, ó. Trump afirma que retirarão muito mais do que 5 mil militares da Alemanha. A afirmação também é interpretada como uma reação forte às críticas do chanceler alemão Friedrich Merz, que acusou o líder republicano, né, o Donald Trump, de ter sido humilhado por Teherã. Pois é, né, falou essa bobagem que a mídia americana está replicando, e o Trump ficou pé da vida com esse Friedrich Merz,
e agora vai retirar as tropas da Alemanha. Isso aí acende um sinal verde mais forte para a AfD, Alternative for Deutschland, que é o partido de direita da Alemanha, liderado pela Alice Weidel, que os globalistas insistem em chamar de extrema-direita, né? Como no mundo todo, né? Eles insistem em botar a direita como extrema, né? Isso aí vai acender um sinal verde maior para o AfD, que já vem crescendo na Alemanha, né? Numa velocidade quase que exponencial, e eu não duvido que numa próxima eleição eles cheguem realmente a ocupar muito mais cadeiras ali do parlamento alemão e ocupem a principal, né, de primeiro-ministro, né? Lá não tem prazo para ter as eleições, né? Isso é uma verdadeira pancada, um golpe muito forte ali no governo do Friedrich Merz, né, que é o globalistão ali, que é o líder, então, do parlamento premier alemão, né? Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem, sábado, dia 2, né, que planeja retirar muito mais do que 5 mil soldados americanos de suas bases na Alemanha. Em meio às críticas, as suas críticas, né, as críticas que o próprio Trump faz aos aliados europeus, por uma suposta falta de apoio na guerra contra o Irã. Suposta não, real, né? Vamos reduzir drasticamente, disse Trump, e vamos cortar muito mais de 5 mil militares, disse Donald Trump em declarações à imprensa na Flórida. A afirmação também é interpretada como uma reação forte às críticas do chanceler alemão Friedrich Merz, que acusou Trump de ter sido humilhado por Teherã nas negociações para alcançar um acordo final para o conflito. Quer dizer, a princípio, vamos imaginar a cabeça do Trump. O cara tem que ser parceiro, né, o líder alemão. Os americanos ajudaram a Alemanha, tem que ser parceiro, tem que cooperar. Além de não cooperar, fala uma bobagem dessas, né, repetindo o que a mídia norte-americana cruel, né, uma mídia terrível, vem dizendo, e que a gente viu aqui no áudio de ontem, né, da própria revista Veja, dizendo que é uma declaração absurda a mídia americana ficar, né, dizendo que o Trump está se ferrando, está perdendo a guerra contra o Irã e tal. Aí vai lá o chanceler alemão e repete tudo isso. Vazou o copo, né? Vazou o copo. Os comentários de Donald Trump ocorrem um dia após funcionários de alto escalão do Pentágono anteciparem então que o secretário de Guerra, Pete Hegseth, aqui eles escreveram errado na revista, secretário de Defesa, mas não é, secretário da Guerra, Pete Hegseth, havia ordenado então a retirada de aproximadamente 5 mil soldados da Alemanha. A decisão foi atribuída às necessidades e condições do teatro de operações. Isso aí é o que a desculpa formal que o Peter Hegseth está alegando em relatório, né? Embora tenha coincidido com as tensões entre o governo de Donald Trump e os seus aliados europeus, a quem o presidente recrimina por não terem ajudado no conflito do Irã. Ou seja, ficou muito pior a situação dos globalistas europeus com o Donald Trump agora depois desse conflito, simplesmente porque eles não fizeram absolutamente nada para ajudar na guerra, né? Eles são parceiros, porque tem a OTAN, né? A OTAN é o bloco lá, atacou um, ataca o outro, quer dizer... E como é que faz, então? É só vem a mim? Se os europeus forem atacados, eles querem ajuda americana porque eles têm a OTAN. Mas se os americanos que estão nessa guerra, eles não querem ajudar? Então que raio de parceria é essa que só serve a uma via, né? Não serve a... Só vai, não quer voltar, não é? Atualmente o exército americano mantém uma presença massiva na Alemanha com mais de 36 mil soldados na ativa. E ainda o Trump está tirando pouco, né? Está tirando um sexto, né? Um sétimo, né? Dos soldados que tem lá. São 36 mil, ele vai tirar 5 mil, né?
Estão distribuídos em várias instalações fundamentais do país, entre elas a base aérea de Ramstein, o quartel-general em Wiesbaden, as áreas de treinamento de Grafenhor e Hohenfels, na Baviera, a base aérea de Spangladen e o complexo militar de Stuttgart. Apesar de Friedrich Merz ter sido um dos primeiros líderes europeus a apoiar os ataques norte-americanos e de Israel contra o Irã, sua posição está tornando-se mais crítica com o passar do tempo. Está recebendo pressão dos chefes dele, né, dos donos do mundo, né, os Rothschilds. Né. A postura do chanceler alemão rendeu-lhe reprovações do republicano, né, Donald Trump, que ontem alertou Friedrich Merz que ele deveria se ocupar mais em consertar seu próprio país que está quebrado e pôr um fim à guerra da Ucrânia do que interferir num conflito alheio, né, esse conflito com o Irã. Pois é, né? Trump deve estar com os globalistas europeus pela testa já. Trump tem criticado repetidamente seus aliados europeus, aqui, ó, por não atenderem ao chamado de Washington, que junto a Tel Aviv iniciou a guerra contra Teherã no último dia 28 de fevereiro, sem consultar ou comunicar previamente seus parceiros da OTAN. Ou seja, ele já não estava contando com esses caras, né? Então, na cabeça do Donald Trump, como parceiros, esses caras não existem. Eles estão aí para cumprir a agenda dos donos deles, né, dos donos do mundo. Então, eles não querem mais saber. Mas se eles forem atacados pelos russos, eles vão correr pedir ajuda, né? Vão alegar que a aliança, a OTAN, são parceiros, que o Trump tem que ajudar, né, porque eles têm um acordo entre si, um contrato. Mas na hora de ajudar, eles não estão disponíveis, né? Então é assim, volto a dizer, eu acho que é mais um passo para esse rompimento. Eu não acredito que o rompimento vai ser formal, né? Tipo, vamos rasgar os contratos. A gente vê que informalmente, né? Nas palavras, os americanos não estão mais dispostos realmente a ajudar esses caras aí, né? Tentou, não conseguiu, né? Vai depender, por isso que eu digo, né, para a gente aqui é muito mais fácil sair das rédeas do globalismo do que para os povos europeus, porque eles não têm, né, um governo Donald Trump que ajuda, que está trabalhando. O Trump tentou, não tem obrigação nenhuma com a Europa, porque ele não, como todo mundo aqui que acompanha o canal sabe que a doutrina Monroe é justamente quer proteger o continente norte-americano, sul-americano, América Central, ou seja, todo o nosso continente aqui, de uma invasão estrangeira, óbvio que inclui-se a Europa também, né? Então, acho que o rompimento vai ocorrer mais cedo ou mais tarde, mas de maneira informal. Trump não vai mais dar nem bola, né? Vai começar a cortar dinheiro da OTAN, vai ficar aí tirando os soldados das bases, vai dizer que não tem mais nada a ver, vai ficar dando presente que cutuca os caras, como esse que ele deu para o rei Charles, que é a cópia da Declaração de Independência, né, para firmar, olha, a gente é independente do império de vocês, viu? Lembre-se disso, leva para tua casa essa declaração aqui, 250 anos vai fazer daqui a alguns dias, viu? Então, né? É mais ou menos isso, né? As coisas, a gente sabe que, como todo ser humano, né? Elas não são declaradas formalmente, mas elas acabam ficando no ar, nas intenções. Fica aquele clima ruim, né? Eu tenho certeza que o rei Charles, quando chegou em casa, chegou lá no Palácio de Buckingham, deve ter, né, soltado seus cachorros ali com o Donald Trump. Pô, quem é ele para me dar isso aqui? Sabe, aquelas coisas, né? Entre seres humanos, né? Bom, mas a gente vem percebendo, o Trump está cada vez mais farto desses caras. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? A cada dia que passa ele vai ficando, né? Cada semana, cada evento ele vai ficando mais pé da vida com esses caras, querendo romper, né? Meio farto, de saco cheio. Agora, gente, falta 2 anos e meio para terminar o governo do cara, né?
Então, quanto ainda não vai ter de desgaste com esses caras, né? A hora até terminar o governo dele. Eu acho que pode mudar se a Marine Le Pen, né, ou o seu homem lá, o Jordan Bardella, né, a gente sabe que a Marine Le Pen está com problemas também para se reeleger, para se eleger, né? Guardadas as devidas proporções, é igual o problema com o Bolsonaro aqui, aquela lawfare, aquela caçada contra os antiglobalistas, né, que eles fazem no mundo todo. Mas assim, se mudar o governo da França, aí sim, por exemplo, vai ter um alinhamento direto com o Trump, né? Entra a Marine Le Pen, isso ele pode até colaborar, caindo, trocando na França, e o Merz vai ficar numa situação muito pior, né? Porque aí ele vai ter França junto com os Estados Unidos trabalhando para a queda do governo dele, né? E nessa situação, por exemplo, a gente vê a AfD crescendo, né? Em credibilidade junto com a população alemã, vai ficar difícil para os globalistas, né? Vai acabar sobrando só o Reino Unido lá, mas também o premier pode cair a qualquer momento, não tem um prazo específico ali de governo, não tem um prazo determinado, né? Não é que nem os países que têm eleição para presidente, que o presidente fica 4 anos ou 5 anos, etc. Né? Primeiro-ministro aí dissolveu o parlamento, cai tudo, novas eleições, né? Antecipam as eleições, é assim que funciona. Então, vamos ver como é que fica, mas e a eleição da França é daqui a um ano, exatamente em maio de 2027, né? Acredito que até lá o Trump já está com os seus objetivos realizados aqui no continente americano, né? Até lá, acho que muito menos do que isso, já caiu Cuba, a América do Sul completamente alinhada, né? Foro de São Paulo extinto, o escudo das Américas a todo vapor, né? O regime do Irã enfraquecido. Então, é assim que eu imagino 2027, muito enfraquecido, tendo que obedecer o acordo, né? O regime iraniano. Aí vai ficar pior, né? O Trump vai estar numa situação muito melhor contra esses globalistas europeus. Eu digo, vai ficar pior para os globalistas europeus, né? Enfim, é o tempo que vai dizer, né? Eu sempre termino aqui a análise. Quem viver, verá. Agora, uma coisa é certa. O Trump está muito farto, mas muito cansado desses globalistas europeus, né? Vamos ver o que acontece. Gente, muito obrigado. Quero desejar uma excelente semana a todos. Esse mês começa amanhã, praticamente, né? Dia 4 de maio, amanhã, quando vai começar o mês, né? Por causa do feriado na sexta. Então, desejo um excelente mês de maio aí para vocês. Muito obrigado para aquelas pessoas que colaboram com o nosso canal financeiramente. Como todo mundo sabe, aqui a gente não tem remuneração pelo nosso trabalho, dependemos da doação de vocês. Quem puder ajudar, eu agradeço imensamente, com qualquer valor, né? Segue sempre aí o número da conta no Banco Bradesco e a chave do Pix. Eu agradeço imensamente quem puder. Um grande abraço a todos, muito obrigado, eu volto amanhã. Valeu, pessoal, tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.